Feche os teus olhos. Nós vamos orar e dar início ao nosso culto. Amado e querido Deus, muito obrigado por cada um dos teus filhos que estão linkados neste culto ao vivo, no canal Pérolas de Deus AD Chamar, Deus conosco. Senhor amado e querido Deus, nós queremos nesta noite engrandecer e glorificar o teu nome. Por esta oportunidade, nós estamos aqui neste canal ao vivo, transmitindo a tua palavra, falando do teu amor, falando da tua grandiosidade. Deus externando diante de todas as circunstâncias que tu és o nosso Deus. Não abriremos mãos de saber, dizer e profetizar de que Deus é o Senhor da tua igreja, e nós somos a igreja, e que nesta noite a tua palavra, ela encontre espaço em cada coração, a fim de que haja em cada vida o fortalecimento necessário, na mente, haja, Deus, o toque do Senhor, abrindo-nos ao entendimento, segundo a eficácia do teu Santo Espírito que está sobre nós. Senhor, nós nos reunimos e já sentimos a tua presença, ó Espírito de Deus. Ai, de calamante. Obrigado, ó amado e querido Deus. Que o teu nome, através das nossas vidas, ele possa ser propagado, que ele possa ser divulgado. Que sejamos, Deus, atalaias da última hora, e que a nossa vida ela seja disponibilizada como instrumento em tuas mãos, para que tu nos use a cada dia mais. Para que os nossos pés, eles sejam guiados, que as nossas vidas sejam conduzidas pelas mãos do poderoso e eterno Deus. Bendito seja o eterno e glorioso Deus, em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus. Amém, igreja? A palavra de Deus nesta noite, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24, ele diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amém. Então virá o fim. A palavra de Deus, ela nos garante que estamos passando, igreja, por um processo. Pastor, e qual é o tema da mensagem nesta noite? Qual é o tema? E lendo
Mateus 24, e eu me lembro que no ano de 2019 eu pregava esse texto. Se não estou equivocado, no início do ano de 2019, Deus nos levava a falar de Mateus capítulo 24, que é a continuação do Sermão do Monte das Oliveiras, que começa em Mateus capítulo 5 e vai entrando pelos 6, 7, 10, 20, 24, e aí a Bíblia diz assim, e o sermão continua, Jesus continua falando. E eu quero traduzir e trazer para nós. Fecha-se no livro de Mateus e finda-se o Sermão do Monte, a qual Jesus falava, em especial, com os seus discípulos e com aqueles que o seguiam na época. Mas, quando nós abrimos Mateus e olhamos para todo o cenário que estamos vivendo no mundo atual, nós entendemos que o Sermão do Monte, proferido no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, na capital da terra, é a capital de Israel, a capital santa, a terra santa é Jerusalém. E eu entendo que esta palavra, ela continua nos falando hoje como se nós estivéssemos ali junto a Jesus, ouvindo o Sermão do Monte. O tema é, já começou o princípio das dores, das restrições das igrejas, mas ainda não é o fim. Vou repetir o tema do nosso culto hoje. Já começou o princípio das dores e das restrições das igrejas, mas ainda não é o fim. Pastor, por que o senhor fala ainda o que a Bíblia nos elabora diante de tantos acontecimentos e as pessoas entendem que nós estamos vivendo o fim dos tempos ou o fim do mundo? Em primeiro lugar, é uma coisa que eu sempre falo, o mundo não vai acabar, porque aquilo que Deus construiu, Deus não irá dizimar, nem acabar. É claro que haverá muitas coisas sobre a face da terra, isso aí já é fato, já é mensurado, já é estudado, dizem até de um meteoro que irá se chocar com a terra. Porém, a terra ela é consolidada e formatada por Deus. Pode vir o que vier, mas a construção da terra, ela foi feita por Deus. E aquilo que é feito por Deus, eu entendo, particularmente a minha visão, é indestrutível. Até nós somos, no aspecto espiritual, indestrutível. Por que somos indestrutíveis? Porque você faz uma análise da tua vida hoje. Quantas adversidades na tua vida tu passou? Tem pessoas que estão nos assistindo que já ficaram doentes, que já tiveram problemas em casa, que já ficaram desempregados, como eu já fiquei desempregado um bom período. Olha, que coisa terrível. Mas se estamos aqui é porque nós vencemos essas etapas da vida. E eu quero dizer para você, já abrindo o verbo claro, de que você é um vencedor, de que nós somos vencedores. Eu não estou falando aqui nas questões materiais ou simplesmente seculares. Nós estamos falando das mãos divinas de Deus que nos torna vencedores, que nos capacita mesmo nos momentos mais adversos das nossas vidas. Quantas pessoas outrora estavam doentes e hoje foram curadas? E quantas pessoas hoje, porventura, vão ficar curados? Nós cremos nisso. E se porventura, pastor, viermos a desfalecer ou falecer, irmãos, falece e perece o corpo, mas a alma e o espírito, ela tem uma conotação de eternidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porém, do justo. Deus sabe que, além desta vida, ele tem uma possibilidade muito melhor para nós, muito mais especial para nós, muito melhor. Ele sabe disso. Nós é que não temos entendimento, porque nós somos seres limitados. Nesta conjuntura humana, carnal, nós temos só a visão material do nosso tempo e da nossa existência. Por isso que o tempo que nós vivemos é o cronos, é aquilo que nós contabilizamos no dia a dia, contamos os horários, os minutos, os segundos. Mas o crono de Deus, que é o tempo de Deus, ele é eterno, ele é infindável. Por isso que eu trouxe um tema nesta noite, para nós dirimirmos algumas dúvidas, esclarecer
até diante de alguns fatos que nós estamos vivenciando. Já começou o princípio das dores e das restrições das igrejas, mas ainda não é o fim. Nós vamos ver que quando Jesus começa a falar, e esse texto, ele também se repete no livro de Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 livros, esses 3 evangelhos, eles falam sobre o Sermão do Monte e a importância de nós entendermos isso. Quando Jesus saiu do templo, ele fala de si, mas eu quero acentuar mais, ou destacar mais a palavra de Deus no verso de número 4. Jesus começa a falar assim, olha, respondendo, disse Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeiro alerta, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, nós nunca vimos uma proliferação e um crescimento extremo em relação a muitas igrejas, muitas religiões que estão surgindo na face da terra, e muitos têm dito que eu sou o Cristo, eu sou o profeta enviado, eu sou o Messias. Agora mesmo nós estávamos fazendo uma pesquisa, estava lendo que um rabino judeu genuíno, ele disse que o Messias já estava em Israel. Irmãos, o Messias não pisará nesta terra antes que a igreja seja removida desta terra. Como é que o Messias vindouro vai pisar numa terra que ela está contagiada de pecado, de erro, de maledicência, de corrupção, de tudo que fere o princípio divino de Deus? Pastor, qual é o princípio divino de Deus? É viver dentro de um padrão, falei isso na outra mensagem, um padrão moral, padrão ético, princípio de santidade e de comunhão para com Deus e para com o próximo. É o que nós estamos vivendo, é uma falta de comunhão, uma falta de relacionamento, uma falta de princípios naturais, éticos e morais, onde a imoralidade ela tem se perpetuado escandalosamente na face da terra. A gente faz uma reflexão da época do carnaval. Muitas pessoas vêm para o carnaval no estado do Rio de Janeiro. Eles vêm porque o Rio de Janeiro se virou ou se tornou o turismo sexual. Eles não vêm para cá simplesmente para brincar uma folia ou simplesmente para pegar uma praia. Eles vêm porque aqui há uma liberalidade imensurável e depreciativa do homem, porque eles vêm com esse foco de sexual, fazer coisas que talvez nos seus países era impossível ou muito difícil de se fazer. Então, a gente está vendo muitas coisas, falsos profetas, coisas que mancham e maculam a imagem do ser humano como escolhidos filhos de Deus, coisas que afastam a presença de Deus, porque Deus não vai habitar e Deus não vai se manifestar aonde não há possibilidade e aonde não há o convite para que Deus esteja presente. Deus não é um invasor, Deus não vai se intrometer, Deus não vai fazer o homem ou a mulher um ser como o cavalo, como em uma determinada ou um determinado segmento religioso diz. As pessoas têm que olhar mais para a terra e olhar menos para cima. Nós fomos chamados para olhar mais para cima do que olharmos mais para a terra. Inclusive, a palavra de Deus nos orienta a juntarmos tesouro nos céus, porque lá há uma proteção, há lá um cuidado divino, enquanto que aqui na terra não há esse cuidado, não há essa preservação, não há a verdade que ela seja imperativa e que seja duradoura. Ela dura um pedaço, dura um espaço de tempo, daqui a pouco ela acaba. E Jesus continua falando para os seus discípulos, olha, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, lamentavelmente, a gente vê quantas pessoas estão sendo enganadas, levadas por argumentos superficiais, argumentos que prejudica a tua existência ou a nossa existência como seres escolhidos e marcados por Deus. Eu digo marcados, sim, porque nós temos a marca de Cristo. Mas nós vamos entrar agora no verso 6, que é onde nós temos o desenvolvimento da nossa mensagem, quando ele diz, olha, e ouvirei de guerra, de rumores de guerra.
olhais, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Ao estudar, ao ler um pouquinho, a gente sabe que nós estamos assim no limiar de uma terceira guerra mundial. Nós experimentamos no passado algumas doenças, no passado algumas epidemias, que era regional, localizada numa nação, num local próprio. Hoje é uma pandemia. A pandemia, ela abraça e abarca todos os países do globo terrestre. Todos os países estão vivendo essa situação a qual nós, brasileiros, vivemos. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, olha, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Igreja, eu quero transmitir isso para você muito tranquilamente, muito pacificadamente, de que nós deveremos ter a nossa fé e convicção em Deus neste momento aumentada e não reduzida. Porque muitos têm dito assim, olha, o mundo vai acabar, o mundo vai explodir, a guerra vai acontecer. Felipe tem que ligar aqui o carregador. Está começando a dar sinal aqui. Então, o que eu quero vos dizer? Que pessoas estão desesperadas, pessoas estão aflitas, tem pessoas que estão se refugiando. Nós somos a igreja, o nosso refúgio está em Deus, diz o salmista Davi. Nós não temos que nos refugiar como os ímpios estão preocupados e se refugiando. Eu tenho convicção, não minha, mas bíblica, de que Deus não permitirá que a sua igreja venha sucumbir. Porque eu falei isso também, torno a repetir, o dia que a igreja acabar, acaba a luz que brilha neste mundo, porque nós somos a igreja do Senhor, a igreja que articula a vida e que permite, através do Espírito Santo, eu e você sermos instrumentos de Deus. E nós podemos temer, medo mensurável, medo equilibrado, não um medo demasiado que cause em nós pavores, não, em nome de Jesus, sossega a tua alma, sossega a tua mente, porque Deus não permitirá que a sua igreja venha a ser exterminada desta terra. Sobre o ímpio, eu não vou entrar neste mérito, cabe um julgamento de Deus para com o ímpio, mas cabe de Deus o julgamento para os justos. Se a palavra de Deus diz que nós fomos justificados, a palavra de Deus fala isso no Novo Testamento em diversos textos. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele é muito claro sobre isso. Paulo escrevendo aos Romanos, ele é muito claro sobre isso. Nós temos nossa vida pautada e respaldada em Cristo Jesus. O preço maior foi pago, não por dinheiro, vil metal, mas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado das nossas vidas, coloca sobre Jesus e Jesus nos purifica, pagando um alto preço. Ministrei isso, falando que é remissão e redimir-se. Então, tudo foi pago e nós estamos libertos. Então, o que eu quero extrair dessa mensagem, já começou o princípio das dores, igreja. Aquilo que a Bíblia vem acentuando e apontando já há milênios de anos atrás, desde a sua primeira tradução, desde a sua primeira impressão, a Bíblia ela foi traduzida já com essa clareza e essa evidência. O maior problema é que muitos de nós não demos o devido crédito a esses fatos escatológicos. Pastor, o que são os fatos escatológicos? São os fatos que apresentam acontecimento dos dias finais, aí eu digo, dos dias finais da igreja na face da terra, dos dias finais da igreja, porque Deus arrancará, Deus removerá, Deus sequestrará a sua igreja, ou seja, irá nos retirar daqui. E aí, como ficar? A gente não sabe como é que isso vai ficar, a gente não sabe como é que isso vai proceder, nós não sabemos como isso vai ficar sem a igreja. Uma coisa eu tenho a certeza, se a Bíblia fala que nós somos luz deste mundo, e que nós somos o sal dessa terra, ou seja, equilíbrio da luminosidade, equilíbrio do paladar e do sabor, o mundo vai ficar sem sabor, e o mundo vai perder a sua luz, que reflete em nós, por intermédio de Jesus. Vou repetir, vai ficar sem a sua luz,
que reflete em nós por intermédio de Jesus. Vai perder isso, irmãos. Aí eu entendo que as trevas terão predominância, muito maior do que está tendo nesse momento, tá bom? Então, em nome de Jesus, porquanto, ele diz, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Preste atenção nisso para que você possa entender que nós estamos vivendo no limiar da história da igreja nessa terra. Porque o que Jesus proferiu lá no primeiro século, no Sermão do Monte, hoje acontece. Pastor, sempre existiu fome na terra? Sim. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, olha só, na época que aquela mulher coloca o guento no vaso de alabastro e perfuma Jesus, um dos discípulos disse, era bom que vendesse e desse aos pobres. Ele sabia que a intenção dele não era dar aos pobres, era ficar com aquele dinheiro arrecadando, claro. Mas Jesus diz, os pobres sempre tereis convosco. Então, essa questão, ela sempre aconteceu na face da terra, esse desequilíbrio de capitais, podemos dizer dessa forma. Só que hoje, a fome, ela se multiplicou e a peste aumentou. Veja o índice de pessoas hoje acometidas por este vírus. Deu para entender? Aumentou. Então, quando há um aumento, um crescimento dessas questões malignas, maléficas, é um sinal de que algo de Deus está para acontecer. E é isso que eu quero vos dizer, que algo da parte de Deus está para acontecer. Pastor, o que o senhor marca como algo de Deus que está para acontecer? Eu entendo que esse algo de Deus que está para acontecer é uma tratativa de Deus para com a sua igreja, para com a tua vida. Por isso, fica ligado, não se desligue nesse tempo, não. Fique atento. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que em alguns países já começou a ter nuvens, aparições de anjos, aparições de nuvens com clarões vermelhos. Irmãos, a Bíblia fala, não corra para ver e não se desligue de Deus. Irmãos, presta atenção. Isso é maligno, isso é imagem holográfica. Escreva aí no teu papel e consulte na internet. Holográfica, o que é isso? A holografia, ou essa imagem, ela é produzida através de equipamentos para dizer que Jesus tem um país aí que está vendo anjo, país para ver anjo, irmãos. Misericórdia. A igreja, sim, tem acesso, e tem alguns irmãos e irmãs que conseguem visualizar os anjos, tanto do bem quanto do mal, os da luz e os das trevas. Mas Deus não tem propósito de ficar projetando um anjo no céu. Para quê, irmãos? A Bíblia fala que o anjo vem nos guardar, então ele tem que estar no nosso lado, não está voando, não. Então isso é engodo, mentira, para dizer que Jesus já está pré-anunciando, porque está aparições de anjo, nuvens vermelhas, tem um país aí que está cheio de nuvenzinho, raios vermelhos. Isso são equipamentos desenvolvidos e criados dentro de uma tecnologia da mentira e do engano. Em nome de Jesus, não se ligue nisso e nem se apavore por isso, não. Tem um país, não sei se foi o estado do Brasil, deu um relâmpago, ficou tudo vermelho, tudo incandescente, irmãos. Isso é equipamentos criados pela mão do homem para enganar e causar temor e medo. Porque uma das coisas que sufoca a nossa fé é o medo demasiado, perdão. O medo demasiado deprecia a fé, ou seja, joga a tua fé para baixo. Deu para entender? Então, por que eles querem causar medo? O que eles querem remover de nós, algo que só nós temos, irmãos, é a fé. A fé, como é que você vai descrever a fé? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou a prova daquilo que tu não vê. Então, a fé está intrinsecamente ligada em você. Mas esses fatos e acontecimentos externos podem depreciar a tua fé, porque você começa a querer ver sinais mentirosos, enganosos, para ludibriar-nos e dizer, olha, está acontecendo isso, irmão, não está acontecendo nada. O que está acontecendo é que o homem
está sufocado, está enterrado no pecado, na mentira, na destruição, na corrupção. E Deus está vendo tudo isso. A palavra de Deus diz que Deus, por intermédio de Jesus, descortinou tudo. O véu se rasga, tudo Deus está vendo, inclusive a sua igreja. A nossa palavra aqui nesta noite é para a igreja, é para trazer para você conforto, para trazer para você uma palavra que eu nunca usei, vou usar hoje, admiração maior por Deus. Tem pessoas que admiram um bom jogador de futebol, tem pessoas que admiram o Roberto Carlos. Eu tomei conhecimento que o show do Roberto Carlos no domingo passado tiveram 1.400.000 pessoas assistindo online. Presta atenção, igreja. 1.400.000 pessoas linkadas ao vivo assistindo o show do Roberto Carlos, porque é um ídolo. Porque admiram essa pessoa que um dia vai perecer. Vamos admirar e ter o nosso ídolo de fato, Jesus, o autor, o consumador das coisas que são indescritíveis ao olhar e o entendimento humano, mas são reveladas para aqueles que têm propósitos e estão sintonizados com Deus. É você que Deus quer falar, é você que Deus quer usar nesses últimos momentos da sua igreja, porque ainda não é o fim. Se não é o fim, Deus ainda quer usar a sua igreja. Deus ainda conta com a tua instrumentalidade, Deus ainda conta com a tua capacidade, Deus ainda conta com as tuas condições físicas e humanas, Deus continua contando ainda com o dom que Deus confiou a você, gratuitamente, bondosamente, gentilmente, acreditando em você. Irmãos, as pessoas no mundo já não acreditam uns nos outros, as pessoas barganham, as pessoas comercializam até as coisas. Eu postei hoje, vou postar até meia-noite hoje um estudo sobre a corrupção, sobre as propinas, sobre as questões mundanas que estão acontecendo, as pessoas se comercializando e se vendendo. Não precisa de eu detalhar mais isso. Nós estamos vendo aí dentro dessa conjuntura política que está acontecendo, que não cabe na nossa palavra, que são assuntos que desgastam a gente, que deixa a gente tenso. Isso não traz nenhum proveito para nós. A Bíblia diz sobre isso, as discussões inúteis que não servem para nada. O que serve para você e para mim é a palavra de Deus. Então, ele diz através do seu Sermão do Monte, mas ainda não é o fim. Nós estamos vendo, como eu já disse no versículo posterior, a fome tem crescido, a peste tem aumentado, os terremotos, parece que 13 vulcões, se não estou equivocado, entraram em erupção dentro desse mês. 13 que estavam mortos ou adormecidos entraram em erupção. Então, quando ele entra em erupção, há um tremor da terra local. Mas também isso não quer dizer que ainda é o fim, porque o Deus que nós servimos ainda não completou com a sua igreja o seu plano. Vou repetir, não completou com a sua igreja, então há uma participação, uma co-participação tua, como filhos de Deus, como projetos de Deus, como escolhidos de Deus. Deus ainda não abandonou este mundo por causa da sua igreja, porque Deus ainda tem plano de salvação para muitas pessoas, Deus ainda tem plano de muitos serem curados, Deus ainda tem plano de tirar muitos destas misérias da fome e transladar, tirar para uma vida melhor. Essa peste, ela vai passar e a cura vai chegar, porque quem habilita o homem, quem capacita o homem é Deus. Se Deus remover essa capacidade humana, nada será resolvido, mas enquanto Deus promover e conceder, tudo há de ser solucionado e resolvido, e até pelo próprio homem, porque Deus assim há de fazer. Mas o aspecto da igreja, porque os discípulos estavam ali, entronizados, ligados com o Senhor ali, pessoalmente, lado a lado. Esse Sermão do Monte, ele foi muito mais ilustrativo para aqueles que estavam ali seguindo a Jesus com o propósito de dar prosseguimento e continuidade, como a gente lê em Atos dos Apóstolos, os discípulos dando prosseguimento. É um livro que não termina sem fim, porque nós, como a igreja, assumimos o papel de Atos que começa na igreja primitiva e continua na igreja odierna, a igreja de hoje, a igreja viva da atualidade, que compõe nela pastores, ovelhas, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho, mulheres de oração, grupo jovem, grupo infantil. É isso que Deus tem mobilizado para que a sua obra redentora continue fluindo e acontecendo.
Esse é o projeto de Deus. Então, eu quero dizer para você nesta noite, alegrai-vos os vossos corações em Deus, porque a promessa de Deus ainda não chegou ao fim, ainda não é o fim. A promessa que Deus tem sobre a sua igreja ainda está aberta a porta, está ampliada esta porta. Por que, pastor, ampliada a porta? Porque muitos estão de entrar contigo por esta porta também, e você vai ser o instrumento que Deus vai usar. Você é o instrumento que Deus tem capacitado, você é o instrumento que era para ter quebrado já há muito tempo, como aquele violão que às vezes a pessoa acidentalmente deixa cair, quebra e não se conserta mais. Era para tu estar quebrado hoje, era para tu estar dilacerado hoje, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus ainda tem propósito na tua vida, por isso que Deus tem te sustentado, simplesmente por isso. Muitos pensaram na tua vida, aquele ali vai quebrar, aquele ali vai sucumbir, é como um instrumento velho, vai ser jogado fora, mas Deus não joga fora aquele que escolheu para que ele pudesse dar prosseguimento ao seu grande plano sobre a humanidade, sobre a terra, completando. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pastor, e o tema? Dá para o senhor repetir? Dá. Tema. Já começou o princípio das dores, é o que nós estamos vivendo. E das restrições das igrejas. Vírgula. Mas ainda não é o fim. Amém? Ainda não é o fim. Sei que dentro de algum tempo, várias igrejas, vários irmãos, dezenas, milhares, têm orado para que a gente possa retomar as nossas atividades na igreja. Mas uma coisa você anota na tua agenda aí. Posterior a esse fato, o mundo nunca será mais o mesmo. Nunca será mais o mesmo. As nossas vidas terão restrições. As nossas vidas estão convergindo para isso. Ou melhor, para o mundo, para serem marcados. Mas a igreja do Senhor será poupada, porque nós já temos uma marca, e esta marca é de Cristo. Tá bom? Então, tudo isso está caminhando, mas Deus não deixará que você seja marcado com uma outra marca. Se dá para você entender, que entenda, porque existe uma marca do mal, mas nós já fomos marcados pela marca do bem. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão. Pastor, e quando isso vai acontecer? Não, isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Na Europa, onde se pregava o evangelho, Paulo chegou aí para a Europa, Roma, ficou preso, Itália, e outros países mais da Espanha, Inglaterra, os países do bloco europeu foram praticamente todos eles evangelizados. E tem países que compõem o bloco europeu hoje que não se pode mais pregar o evangelho nem abrir igrejas. Alguns países, ou um país especificadamente, tudo que tinha uma cruz e que tinha um nome de igreja está sendo destruído, está sendo arrancada as cruzes das igrejas como símbolo de Cristo, estão sendo demolidas e destruídas, e uma foi implodida recentemente, implodido, como aquele prédio velho que impõe bombas, dinamites para implodir, a igreja foi implodida. Quando eu vi aquela imagem, doeu no meu coração. Mas quando a gente vê aquela imagem, a gente retrata aquilo que Mateus escreve, aquilo também que o livro de Marcos escreve no capítulo 13, fala sobre também o Sermão do Monte. Lucas, capítulo 21, também fala da mesma parte do Sermão do Monte, que fala do princípio das dores. Princípio. Nós já começamos. Para que você possa entender, se você for para a Coreia do Norte, passear como turista, normalmente todos os cristãos levam e carregam as Bíblias para que em alguns lugares a gente leia, até no voo ou no carro, quem não estiver dirigindo vai ler na Bíblia. Se porventura nesse país você esquecer, no aeroporto, porque atrasou o voo,
E você, de repente, está lá, e você senta numa daquelas cadeiras e começa a escrever, a ler a Bíblia. E se porventura tu esqueceres a Bíblia, e alguém identificar que você está fazendo a leitura da Bíblia Sagrada, você é imediatamente preso pelas autoridades locais, porque é terminantemente proibido ler a Bíblia Sagrada. Teve um pastor que, ao viajar para um desses países de cortina, que ainda é fechada, ou países socialistas, ele esqueceu uma Bíblia no hotel e foi preso. Para que você possa entender. Pastor, esse escrito foi escrito lá, Jesus falando Sermão do Monte, no primeiro século. Mas isso aconteceu agora no século 21. O pastor foi preso. Então, e vos entregarão para ser atormentados, matar-vos-ão, prenderão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, muitos dos nossos irmãos, em algumas partes do mundo, estão sendo expulsos, como foram expulsos agora da guerra da Síria, uma guerra civil. As igrejas foram fechadas, os cristãos da Síria foram expulsos dentro da Síria por causa de grupos que ocuparam o território sírio e expurgaram e tomaram as propriedades dos cristãos. Muitos cristãos, porque a Síria foi 80%, praticamente 80% evangelizada. Muitos cristãos viviam na Síria, com condições de vida boa. Todos eles identificados perderam as suas residências, perderam os seus negócios e tiveram que alguns correrem e fugirem. E outros, lamentavelmente, não conseguiram. Pastor, por que o senhor nos fala isso nesta noite? Porque eu quero, em nome de Jesus, que Deus desperte em você o dom que há em ti e que muitas vezes ele está adormecido, que ele está restrito. É uma pequenez que nós temos liberado para as coisas de Deus, enquanto que Deus quer mais um posicionamento de altruísmo não secularizado, mas uma grandiosidade humana em relação às coisas divinas. O que vivemos, igreja, hoje, depende de remédios, vacinas e etc. Mas eu e você conhecemos tantas pessoas que estavam enfermas e doentes e desenganados do médico e recebeu uma oração da fé e foi curado, ficou livre da enfermidade, e até o próprio médico disse, isso é um milagre. É esse Deus que eu quero deixar bem registrado para o teu coração, bem claro para a tua mente, para o teu entendimento. Você tem o respaldo de Deus. Você tem o olhar de Deus sobre a tua vida. E às vezes nós restringimos tanto essa operação e manifestar de Deus, tipo assim, eu vou até ali contigo. É como se um filho teu pedisse para que você fosse no parque e existisse na tua cidade ou no teu bairro 2 parquezinhos. E ele quer ir no parque melhor que ele acha como criança. E ele diz, pai, eu quero ir para o parque B. Mas você diz para ele assim, eu só vou até o parque A, eu não vou te levar no B. Você restringe o caminho da criança porque a tua vontade é ficar até a parte A, não ir mais distante. A criança normalmente não compreende. E eu penso que às vezes, muitas vezes, melhor dizendo, Deus não compreende porque nós limitamos o operar e o manifestar de Deus. Presta atenção naquilo que eu vou falar. Todos os cultos eu vou falar sobre isso. Quantos grupos de orações foram formados hoje? Presta atenção. Hoje. Por que não foram formados antes? Por que não foram criados esses grupos de orações antes? Por quê? Quantos milagres e maravilhas nós iríamos ter na nossa vida, nas nossas igrejas e dentro da sociedade? Às vezes é necessário que Deus permita que algumas coisas ruins aconteçam para que nós possamos nos despertar.
nos despertar, acordarmos para a verdade da vida, e a verdade da vida está muito bem aí patenteada hoje, muito bem clara para você e para mim. O que hoje nós podemos fazer e o que hoje nós não podemos fazer. Sabe o que acontece, igreja? A minha e a tua liberdade hoje foi cerceada. A lei diz que nós temos direito de ir e vir. Aonde você tem direito de ir e vir hoje? Alguns governadores tomando atitudes altamente fortes e pessoas sendo presas por não poderem ir a um parque, como aconteceu, e você viu isso. Foram presos. Graças a Deus não foi aqui no Rio, foi em São Paulo, uma senhora sentada no banco de uma praça. Coisas assim horrendas. A tua liberdade e a minha foram cerceadas. Nós não temos liberdade hoje de nós nos reunirmos numa praça para fazermos uma cruzada evangelística. E quantas vezes nós intentamos fazer cruzadas e o povo não comparecia, porque tinha liberdade para tudo. E hoje, se nós resolvermos fazer uma cruzada evangelística, a primeira parte governamental que nós temos que ir para pregar autorização é a prefeitura. O prefeito, ele é cristão. Vai ser o primeiro a negar essa autorização, irmão. Presta atenção, vai ser o primeiro a negar. Não. Proibido, vetado. Não pode. Mas no tempo que pôde, eu tenho a minha consciência tranquila de que por eu ler e estudar escatologia, eu sempre alertei a igreja, sempre alertei o povo de Deus. Aprove Deus me tomar hoje, chegarei com a minha consciência, como diz no livro de Jeremias, e prestarei conta do meu sacerdócio, porque sempre despertei e orientei o nosso pequeno grupo de ovelhas, que Deus confiou que eu cuidasse. Sempre busquei ser um pastor bíblico e da verdade. Nunca propus prosperidade incabível, porque eu entendo que à luz da Bíblia, Deus pode nos dar tudo, mas eu entendo que na ótica humana, Deus nos dá aquilo que nós cavamos, trabalhamos, colocamos a nossa vida fervorosamente com as mãos no arado para produzirmos e ganharmos, através daquilo que produzimos, o fruto e o pão de cada dia, com o suor do meu e do teu rosto. Esse é o caminho da prosperidade. Isso eu aprendi com meu pai. Mas para quem não aprende, que às vezes não tem oportunidade de pai e mãe sempre estar ministrando algumas coisas, a Bíblia fala sobre isso e nos orienta. A Bíblia é o maior e melhor manual de ensino para a sociedade e para a humanidade, humana e espiritual. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriará. E eu vou começar aqui a condensar e a concluir a mensagem nesta noite, para que eu não seja muito cansativo, tá bom? Eu vou ver se tem mais alguém aqui na sala. Deixa eu dar uma checada aqui na sala, 23. Amém, amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus sobrinhos lá, Verônica e Vander, no Maranhão. Deus abençoe, vocês estão presentes aí na nossa sala. Vander, um abraço. Deus te abençoe. Prazer tê-los aqui conosco. E nós vamos aqui sintetizar um pouco a palavra para que a gente possa concluir a nossa mensagem nesta noite. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas muitos estão se esfriando, porque nós nunca vimos um mundo tão gigantesco em iniquidade. Mas deixe esses que querem se esfriar. Mas eu e você não podemos nos dar esta liberdade ou esta condição. Nós temos que, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, buscar nos aquecer pelo Espírito Santo de Deus. Deixa essas pessoas se escandalizarem com tudo que estão vendo. Porque a Bíblia, para os que creem no nome deste Senhor, tem o Senhor um remédio próprio para nós.
Mas nós temos que tomar este remédio. Por que eu faço essa distinção entre nós da igreja, ou os cristãos que creem em Cristo Jesus, independente da denominação que você serve, a crença em Deus é que supera tudo, e aqueles que não têm esta crença, que não têm esta relevância no nome de Deus, Deus não vos dará o mesmo remédio que dará a você. Então, o amor de muitos se esfriará, mas o amor que você tem em relação àquilo que Deus te dá, não pode se esfriar, jamais. Não pode ser reduzido a patamares e a níveis pequenos. Essa pequenez, esse esfriamento, ele não pode trazer para você e para mim esperança. Pelo contrário, traz desesperança. Então, qual é o remédio e a solução? É viver uma vida onde nós ainda tenhamos uma esperança viva, imensurável, grandiosa, de saber que Deus tem olhado e contemplado a sua igreja. Mas ainda não é o fim, tá bom, igreja? Não é o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está aí no verso posterior aquilo que o anterior alerta e o resultado do que Deus propõe para nós. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquieta-te no Senhor, espera em Deus, tudo vai passar. Eu falei no meio da mensagem que nada será como era, mas também não será o fim como muitos esperam, porque Deus ainda tem um plano com a sua igreja. E enquanto o plano ou o projeto de Deus não for totalmente concretizado e realizado, não será o fim para a sua igreja. Deus ainda nos dará fôlego de vida, resistência, persistência, resiliência, balançarmos, mas não vamos cair. Tentar nos empurrar, mas não vamos sucumbir. Podemos tropeçar, mas Deus não permitirá que nós venhamos a cair. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Então nós temos ainda muitas coisas para fazer, tá? E nos faz lembrar de Tiago, capítulo 2, verso 14, que fala sobre a fé sem obra é morta. O que eu quero dizer? Você sai daqui nesta noite, através dessa mensagem, eu creio, com a sua fé mais ampliada. Mas Deus também requer de você que as suas boas obras em seu nome sejam mais realizadas. Vou repetir. Quando Tiago fala sobre a fé sem obras, ela é morta. Então, dê vida à tua fé. Pratique e amplie as boas obras que você tem feito. E eu vou definir aqui para que a gente possa ter um despertamento. Pastor, e o momento atual? Eu vou resumir isso e vou falar na solução em 3 textos bíblicos. Os maiores problemas do mundo de hoje: criminalidade, impunidade, conflitos e deformação da família. Pastor, deformação da família? Claro, claro. Pessoas que constituem família agora do mesmo lado, né? E agora estão tendo filho. Fica difícil, que isso é um debate incansável, esgotante, e que não traz proveito para ninguém, mas a família está sendo deformada. Desigualdade de renda, o que Jesus fala. Fome, peste. Pobreza. Conflitos religiosos. Desemprego em massa, que é o maior, será o maior da história do Brasil. Corrupção. Nosso país foi medido em nível de corrupção, é um dos países mais corruptos do mundo. Olha que tristeza. Por isso que nós, a igreja, temos que refletir a verdade de Deus e não permitir que as coisas venham nos alcançar, nos atingir. Vamos negar e expulsar e expurgar isso da nossa vida. Conflitos internos que as pessoas estão vivendo. É isso que eu quero falar agora como psicólogo pastoral, te orientar.
Se você, por exemplo, está vivendo conflitos internos agora no teu pensamento, na tua mente, passe a gerenciar sua mente com algumas coisas que tragam proveitos e paz. Se alguém se interessar em saber um pouco mais disso, vocês me liguem, passem um e-mail, entrem no WhatsApp e eu vou passar para vocês um texto para que você possa ler e levar a sua mente a pensamentos mais produtivos, mais efetivos, mais otimistas e com mais fé de superação, tá bom? Não há mais tempo para nós falarmos sobre isso. Mas muitos estão sofrendo conflitos internos. Muitos conflitos na sua mente, que têm baixado a sua emoção e têm lhe trazido muitos problemas. Há como superar isso? Claro que há. Claro. Vou repetir para você, se porventura você passa por isso, eu penso que não, mas se porventura sim, mas ainda não é o fim, tá? Então segura a onda aí, na fé, em nome de Jesus, vai passar. E aí eu pergunto, né, como é que tem sido esse momento para cada um de nós? Tem sido de alegrias ou de tristeza? De pensamento na nossa igreja, em querer estar lá, ou querer estar em outro lugar? Porque hoje nós não podemos nem querer estar lá, até querer nós podemos, mas não podemos. Querer é uma coisa, poder é outra. Ou, se quiséssemos estar em outro lugar hoje, poderíamos estar? Não, não. Será que hoje nós estamos passando por momentos de arrependimento de alguma coisa que nós deveríamos ter feito no passado e não fizemos e deixamos aquela história para o futuro? E hoje, neste futuro, ou neste presente, agregado ao futuro, que é o amanhã, nós não conseguiremos realizar. Eu aprendi uma coisa com meu pai e vou transmitir para você. Meu pai era um homem sábio. Ele dizia para mim assim, amor, faça hoje o que é possível fazer. Não deixe para o amanhã, porque você não saberá o que terás que fazer amanhã. E se porventura deixares o que é para ser feito hoje e amanhã, talvez não terá como realizar ou fazer. Então faça tudo o que tem que ser feito. Não deixe para o amanhã. Sabe o que acontece, amados irmãos em Cristo? Muitas pessoas postergam, muitas pessoas adiam. Amanhã eu resolvo, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Só que o nosso amanhã é de restrição. Como é que tem sido nossos dias de ainda estarmos fidelizados a Deus ou vivendo algumas infidelidades para com Deus, para com o nosso próximo, para com a nossa sociedade? Como é que nós estamos encaixando isso na nossa vida e mensurando? O que é isso, pastor Azamor? Medindo isso. Os fatores positivos e os fatores negativos. Os fatores que podem nos ajudar e os fatores que podem nos prejudicar. Faça um balanço, faça uma introspecção, faça alguma coisa que você possa efetivamente contribuir mais pela tua fé em nome de Jesus Cristo e saber que Deus vai te ajudar a superar e vai te ajudar a vencer etapa por etapa, tá? Não corra muito não, que existem etapas. E eu vou concluir aqui. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pastor, como é que é isso? O que é apostasia? Apostasia é a negação e abandono da fé. Muitas pessoas estão aí meia esfriadas na fé, abandonando a fé. Não é para nós nem pensarmos nisso. É para orarmos porventura se pessoas que nós conhecemos estão se afastando, abandonando dentro dessa apostasia. Porque o homem, o iníquo, ou o homem da iniquidade, ainda não foi revelado. Então, nós temos que nos manter o quê? Solidificados na fé em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala mais, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem, presta atenção nisso, e glorifiquem em nome de Jesus Cristo, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Apocalipse, a gente conclui, 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no meu trono, assim cada um de vós sentará comigo. Quer proposta melhor do que essa? Quer condição melhor do que essa? E eu concluo lendo em Hebreus, capítulo 13, verso 14. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Somos peregrinos nesta terra. Nós vamos passar, mas nós temos que buscar a nossa morada vindoura e eterna. E quero dizer, mesmo diante desta conjuntura, tá bom? Amados do Senhor, Hebreus 13, verso 6. Muito famoso e familiar da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vou repetir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até terça-feira, que nós possamos estar aqui neste mesmo canal, ministrando a palavra de Deus com a graça e com a unção que Deus tem nos concedido. Espero que você tenha recebido uma porção de Deus nesta noite. Espero que teu coração seja adornado pela presença do Espírito de Deus. Espero que o Senhor, nosso Deus, ele seja longânimo para contigo. Espero que o Senhor, ele faça refletir a sua imagem sobre ti. Ele dê a paz. Paz que o mundo não conhece. Paz que o mundo rejeitou. É por isso que os conflitos existem. Mas eu e você, nós que somos a igreja, devemos refletir esta imagem, esta luz que brilha e que irradia, esta luz que vem do alto, que vem de cima e que vem sobre as nossas vidas, para que nós sejamos a cada dia mais amados do Senhor, porque nós somos escolhidos deste Deus. E para mim isso é um valor muito grande, muito magnífico. Você já pensou nisso? Você é um amado, você é uma amada do Senhor. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Hebreus 13. Não buscamos apenas este momento terreno, mas nós temos que buscar uma coisa vindoura. E ela virá, não tardará. Deus, Ele é o Senhor. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Deus não perdeu o controle deste mundo. E nem perderá jamais. Eu creio que a Bíblia é a verdade para a nossa vida, eu creio que a Bíblia é a verdade para a tua vida, eu creio que a Bíblia é o remédio para a tua família. Creia nisso, invista nisso. Acredite que o Senhor, Ele hoje está atento à sua igreja na terra e atento a todos os conflitos dos acontecimentos. Mas assim como manancial de água, uma fonte de água, ela não para de jorrar. Se você for pela manhã tirar água dessa mina, ela terá água sempre fluindo. Se for ao entardecer, a água continua brotando e surgindo. Se você for ao anoitecer, que porventura lhe deu sede, a água continua jorrando e a água continua sendo liberada por esta nascente. A mesma coisa é a presença do Senhor. Ele é uma fonte inesgotável de amor, de princípio, de verdade, de benignidade. O seu amor se estende a todas as gerações, chegando à nossa geração, a minha e a tua. O Senhor ainda continua de pé, contemplando a sua igreja. O Senhor continua com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja. O Senhor é o nosso amparo. E o salmista diz, ainda que tenhamos caído, nós nos levantamos em nome do Senhor e estamos de pé. Que o Senhor guarde a nossa saída e guarde a nossa entrada. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre nossos lares e as nossas vidas. Que possamos, neste momento, meditar mais em Deus e na sua grandeza e na sua excelência. Porque nós temos um grande aliado, igreja. Não é um homem apenas. Não é um ser forte.
não é um ser grande, não é um gigante. É o Senhor que dos céus ordena as bênçãos sobre a sua igreja. Você, eu, nós somos essa igreja. Glorificado e exaltado seja o nome deste Deus. Glorificado e exaltado seja o nome deste Deus. Glorificado. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Nós vamos orar. Amado e querido Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra. Que cada coração, que cada casa, cada família possa ter nesta noite uma luz resplandecente que vem do trono da graça do Senhor. Que possamos entender que pela tua benignidade nós estamos vivos, estamos de pé. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todas as enfermidades, livra-nos de todas as setas, de todos os dardos que porventura venham ser dirigidos à nossa vida. Senhor, que nós possamos estar revestidos das armaduras de Deus, conforme está escrito em Efésios. Que haja uma proteção sobre a tua igreja, que haja um revestimento sobre a tua igreja. Que haja, Deus, livramento em todo o tempo, enquanto estivermos caminhando. Nós somos seres humanos, falíveis, frágeis, mas contamos com uma grandiosidade de um Deus que ultrapassa o maior homem da terra. Ele não chega à plenitude deste Deus grandioso. Senhor, cerca a nossa igreja da vitalidade espiritual e das forças físicas, da força mental para aqueles que, porventura, estão sendo abalados e conflitados neste momento. Nada está perdido, a igreja está de pé e a igreja, por fim, triunfará. Porque temos à frente da igreja um general, que é Cristo, que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. E nós compomos este exército de Cristo. E, por conseguinte, como está escrito no livro de Apocalipse, nós queremos ser profetas de Deus nesta noite e dizer: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai, nós, eu e você, sentaremos junto ao nosso Senhor. Agradecidos somos por tudo em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos